Aleluia, obrigada, louvor. E é interessante, né? Não é engraçado, é interessante que esse louvor, a gente tem um momento lá de louvor lá na igreja, dia de quinta-feira, e esse foi o louvor que tocou lá, e fazia muito tempo que eu não ouvia. E quando ele tocou, algo subiu no meu coração, né, com relação a ele, e é tão bom a gente estar sintonizado, né, na mesma sintonia. Põe assim aqui que eu não sei. É? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, vocês estão preparados? Primeiro eu queria dar parabéns para os pais, né? Quantos pais tem aqui? Você pode levantar a mão? Amém. Glória a Deus. Então sejam abençoados, né? Vocês têm uma grande responsabilidade, mas também um grande privilégio, né, de ser o cabeça da casa, de ter gerado filhos, né, de ter dado frutos, né, de tesouros do Senhor. E eu creio que todos os filhos vão prosperar, vão avançar e vão cumprir o chamado de Deus. Amém. E louvo a Deus pela vida de vocês, né? Feliz Dia dos Pais. E eu creio que aquilo que o Senhor falou para vocês, né, e colocou no coração de vocês vai acontecer. Amém, pais? Então, não duvidem, acredite, né? Talvez vocês não estejam vivendo ainda a plenitude daquilo que o Senhor tem, mas continuem, porque com certeza vocês vão usufruir e vão. Eu sei que o pai ele tem uma responsabilidade, né? O cabeça da casa, e às vezes existem tantas responsabilidades, tantas pressões, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor vai adiante de nós, resolvendo todas as coisas. Então eu declaro, em nome de Jesus, a casa de vocês protegida e mais sabedoria sobre a vida de vocês, né? Os homens da casa, para que vocês possam fluir, né, e ser guiados pelo Espírito, para que vocês possam trazer tudo aquilo que o lar de vocês precisa, instruções, sabedoria, direções. Amém. Eu declaro isso sobre a vida de vocês. Amém. E o título da minha ministração é Proteja suas palavras. E eu tenho percebido que isso é um assunto, eu gosto muito desse assunto, e não é um assunto que tem, por mais que a gente escute tantos ministros, e não é um assunto que, como é que eu posso dizer, que já ouvi isso e não é necessário ouvir, queridos, é necessário a gente estar ouvindo sobre isso, né? Se nós pudéssemos ter esse entendimento maior, né, da responsabilidade que nós temos. Meu tempo está onde? Só para eu me situar. Meu tempo? Eu tenho 10 minutos? Não, né? Tá 10 minutos. 50. Meu filho, ajeita aí para eu não ficar acelerado aqui. Amém. Tá no relógio, né? Ok. Então é 10h48. Amém. Glória a Deus. Então, a gente precisa mesmo ter esse cuidado com nossas palavras, né? E não tem jeitinho brasileiro com Deus, não. Né? Nossas palavras, elas são sementes. Então, não tem como, né, um agricultor, naturalmente falando, plantar manga e querer colher laranja, ou querer colher maçã, ou querer colher macaxeira. Não tem como, apesar que macaxeira não sei nem como é que planta. Mas, queridos, toda semente que você semeia, ela vai dar o fruto. Aleluia. E a mesma coisa são nossas palavras. Então, não tem como dizer, eu falei, meu Deus, eu não vou colher isso. Você vai colher. E Deus, ele é muito fiel à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para que ela seja cumprida. Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Talvez tenham pessoas que digam, caramba, não era muito bom para ser assim, não era para ser desse jeito. Então, quer dizer que tudo aquilo que eu falo são sementes que eu estou plantando e eu vou colher, sim. E por que eu digo que isso é muito bom? E a palavra, o Senhor, ele deixou muito claro sobre a sua palavra, como é que a gente deve viver nesse mundo. Sabe por que é bom? Porque se eu tenho esse entendimento de que palavras são sementes e tudo aquilo que eu planto eu colho, então, queridos, é maravilhoso para mim. Porque se eu estou plantando palavras de vida, eu vou colher vida. Se eu estou plantando palavras de morte, eu vou colher morte. Então, nós não somos
pessoas sem instrução, graças a Deus. Então, nós temos uma escolha. E eu lhe indico escolher vida. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu tenho esse privilégio e essa oportunidade de falar palavras, né, de vida e colher isso. E graças a Deus, eu costumo dizer que nós temos também essa responsabilidade individual. Então, graças a Deus que eu vou colher das palavras que saem da minha boca. Né? Então, eu tenho um domínio sobre aquilo que eu falo, né? E graças a Deus, não é outra pessoa, não é outro indivíduo que tem domínio sobre aquilo que eu falo. Você está entendendo? Então, eu, Vanessa, sou responsável por aquilo que eu falo. Então, eu não vou ficar possessa para alguém pegar minha boca e dizer, fale palavras de morte. Não. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Ricardo tem responsabilidade sobre aquilo que ele fala. Mas nós, como família, nós precisamos alinhar as nossas palavras, porque nós sabemos que aquilo que eu falo na minha casa, né, vai estar trazendo consequência para toda a minha família. Porque não adianta, queridos, eu falando palavras de vida, trazendo vida para minha casa através da palavra, declarando que nunca vai haver falta, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos falta, e tendo um companheiro, o meu esposo, ou no caso o homem, a sua esposa, desfazendo aquilo, trazendo palavras de morte para a sua casa. Então a gente precisa estar alinhado, a nossa casa, a nossa família precisa estar alinhada. As minhas filhas, eu tenho Letícia de 12 anos e tenho Luísa, de 8 anos. Letícia vai fazer 13 agora. Letícia fez 13, perdão. Fez 13. Lá em casa, as meninas estão crescendo, né? Ainda a gente também está crescendo, a gente está amadurecendo em muitas coisas. Eu sei, queridos, que a gente vai deslizar algumas vezes. A gente, no calor das emoções, a gente vai falar palavras que não são palavras de fé, de confiança, né? De confiança no Senhor, mas nós temos um papel fundamental como pais de ensinar as meninas a falar fé, a falar positivo, a falar aquilo que a Bíblia diz que nós temos que falar. Então elas já sabem, elas aprenderam porque a gente ensina e aprenderam com nossa vida também. Então lá em casa nem tanto porque como é um hábito nosso, né? Mas quando elas ouvem alguém falando, por exemplo, estou morrendo de fome, né? Ou então, geralmente, em reuniões de famílias, né? Ô menino danado, né? Não vai dar certo, não vai acontecer, não vai chegar. Logo incomoda a nós e eu acredito que a elas também, né? Então a gente tem sempre esse cuidado. E não tem problema, queridos. Às vezes, seu esposo, ou você, mulher, falar algo, e eu vou abrir esse bizu, estou percebendo no coração de falar isso, às vezes você está à frente, né, sei lá, do seu marido, ou você, marido, está à frente da esposa. Eu não quero que vocês fiquem também, menino, eu não disse a tu que não era, porque a Vanessa não falou que não era, não é com ignorância que você vai ajudar, né, a ele a falar corretamente, mas assim, com todo amor, com todo zelo, né, olha... Vamos alinhar nossas palavras com muito carinho, com muito amor. Por quê? Porque é um hábito. Eu acredito que aqui, né, quem é crente não chama palavrão. Mas quando era do mundo, chamava. Então, tornou-se um hábito nós não falarmos, porque a gente sabe que não cabe a nós, não faz parte do nosso vocabulário, não é verdade? A mesma coisa, palavras negativas não fazem parte do nosso vocabulário. Eu fico bem incomodada quando eu escuto alguém falando coisas, e não é tão aquela coisa, peste, esse menino é um peste, esse menino é um danado. Não são coisas assim, não. Mas de que, sai daí, menino, senão tu vai cair. Vai cair. Querido, vai. Tem formas de você chamar a atenção de alguém, de você falar algo sem precisar. Você está falando palavras negativas. Aí tem gente que diz, mas como é que eu vou? Porque eu aconselhei uma
irmã recentemente, e ela disse: Vanessa, eu queria que você me dissesse, porque às vezes eu quero falar para as pessoas o que é que eu estou passando. Aí como é que eu falo? Porque às vezes você quer expressar, olha, lá em casa a gente está tendo dificuldades, mas, querido, tem um jeito de falar. A gente sabe que tem um jeitinho de falar. Né? Então, eu disse, é o jeito de falar. Às vezes, seu coração está tão incrédulo que vai sair pela sua boca a incredulidade. Então, eu acredito, na verdade, não acredito, eu tenho plena convicção que Deus sabe quando aquelas palavras estão cheias de incredulidade. Então, tem um jeito. Eu disse, ela, minha irmã, não tem problema. Ela disse, como é que eu faço para me aconselhar contigo? Eu quero falar das minhas dificuldades. E eu falo como? Porque as palavras têm poder. Eu disse, vou te ensinar. Eu disse, não tem problema. Você vai chegar cheio de fé. Você vai me falar uma realidade natural. Sua realidade natural é o quê? Que você está desempregada, que as coisas em casa não estão bem. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma verdade espiritual. E a verdade espiritual é de que isso é passageiro e de que você não vai viver nessa situação que você está vivendo. Está entendendo? Por quê? Porque existe uma verdade natural, mas nós devemos viver baseados na verdade espiritual, na verdade que o Senhor, graças a Deus que foi Ele, nos prometeu. Amém? Aleluia. Então, lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23, na Nova Versão Internacional, na NVI, Provérbios 21, 23, na NVI, diz assim: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Olha que coisa maravilhosa. Quem tem cuidado no que fala, evita muito sofrimento. Então, queridos, eu sei que coisas que eu tenho vivido agora foram palavras que eu semeei lá atrás. Então, olha que coisa maravilhosa, dá para consertar. Então, vê como é poderoso isso. Quando eu paro, por isso que eu digo que falar sobre o poder das palavras, sobre você falar corretamente, isso não sai de moda. E eu estava até me lembrando, eu vou fazer 44 anos e eu sou do tempo da Xuxa. Lembra que ela dizia palavras sem poder? Ela tinha um coisinha que ela falava, né? Eu não me lembro bem agora, mas ela tinha algo que ela falava, né? Que palavras têm poder. O povo lá no mundo, eles sabem que as palavras têm poder. É tanto que existem reuniões, né? Existem cursos de coaching que você vê que eles só lhe ensinam a falar positivo. Eu nunca participei, mas já ouvi falar que eles ficam ali só falando, né, e não falam negativo, porque eles sabem que aquilo que eles estão falando vão produzir frutos. E muitos deles, às vezes, nem têm Jesus, mas estão colhendo dos frutos. Por quê? Porque são princípios. O princípio, quando ele é cumprido, quando ele é feito, vai acontecer. Amém? Então, a gente precisa trazer essa responsabilidade. Então, quer dizer que aquilo que eu falo, eu colho daquilo que eu falo, então eu vou ter cuidado para... E olha, veja que coisa maravilhosa, você tem o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo mesmo acontece. Quando eu falo algo que não está em linha com a palavra, eu logo sinto aquela impressão, algo no coração, algo no espírito de que, caramba, eu falei algo que não foi legal. Às vezes você está tão chateada e aí vem as crianças aperreando. Ai, menino, sai daqui que eu não aguento mais, que, olha, vai dar errado. Tantas palavras, mas a gente pode disciplinar, ter uma disciplina com aquilo que a gente fala. Amém? Porque, como eu disse, é um hábito. Então, se eu tenho um hábito de falar palavras que estão em linha com a palavra, e como é que eu crio esse hábito? Lendo a Bíblia. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, queridos, quanto mais eu leio livros, né, cristãos que me ensinam a falar corretamente, quanto mais eu me encho da palavra, mais eu vou falar certo. Amém? Provérbios 18... versículo 20 e 21, na nova tradução da linguagem de hoje. Olha que versículo
pesado, de forte. Diz assim. Deixa eu abrir aqui só para acompanhar. Provérbios 18, 20 e 21. Diz: você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Você terá que aguentar, sabe? Então, será que as coisas que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo, não foi consequência de palavras que a gente falou? Mas não é um culto para a gente ficar triste, não. É para a gente ficar feliz. Porque quando a palavra de Deus ela é anunciada e a gente acata ela, nós vamos ter consequências dela. E as consequências são de vida. Então, não vou perguntar a ninguém aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão, não vou chamar ninguém aqui na frente para oração, para dizer quem aqui que tem falado palavras torpes, palavras que não estão em linha com a palavra. Não vou fazer. Você sentadinho aí, eu aqui, já me consertei muito, a gente vai se ajustando. Amém? Porque eu acredito que a gente pensa, o culto de salvação é só quando tem pessoas aceitando Jesus. Não, o culto de salvação é quando a palavra de Deus vem resolver situações na nossa vida, porque nos salva de muitas situações difíceis. Amém? Aleluia. Existe poder nas nossas palavras. Provérbios 6, 2. Provérbios 6, 2. Aleluia. Na atualizada. Provérbios 6, 2. Eu gosto de trazer várias versões, porque a gente fala para públicos, né? Diferentes, então pessoas que já estão há um tempo, pessoas que estão chegando agora, então eu gosto de trazer várias versões para que aqui consegue ter um entendimento melhor, amém? Então Provérbios 6, 2 na atualizada diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, estás enredado com as palavras dos teus lábios, com o que dizem os teus lábios. E eu anotei algo aqui que eu acredito que vai ajudar muita gente, né? Na realidade, eu acredito que tem pessoas fazendo essa pergunta e aí eu vou ajudar dizendo o que eu anotei aqui. Diz assim: declarar a palavra de Deus em meio às circunstâncias negativas não é mentir ou negar a realidade. Quando falamos o que Deus falou, dizemos a verdade. Então, você está lá numa situação de doença, de enfermidade, numa circunstância de falta, né, de necessidade financeira. E aí, às vezes, o diabo ele traz para nós, né, essa... Como é que eu posso dizer? Dizendo para você, não, você vai falar que está tudo bem. Como é que as pessoas vão saber que está tudo bem, que não está tudo bem, se você não expor, né? Porque, digamos, às vezes você... Tem uns doidos da fé lá na igreja, eu acho bem interessante, os loucos da fé, porque é loucura mesmo, né? Mas para quem crê, né, é o poder de Deus para quem crê. E aí, às vezes, as pessoas não têm nenhum real. Mas quando perguntam, elas não dizem, eu não tenho. Elas dizem, eu acredito no Senhor. Porque, queridos, quando a gente fala a nossa realidade, muitas vezes, a gente está invalidando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não vai chegar para um irmão, eu queria oração por eu estou precisando de emprego. Não tem como você dizer que... Você pode até dizer que tem um emprego porque você crê que já está no seu futuro. Amém? Então, como é que eu vou falar agora? Eu preciso de oração. Como eu falei para essa irmã que eu estava aconselhando, eu disse, irmã, tem a forma de falar. E como eu disse, tem uns louquinhos lá da fé, que às vezes não tem nem... Vai para a igreja a pé.
Mas eles acreditam. Teve um, né, que ele estava numa bicicleta. O pastor até conta já faz muitos anos. Ele estava numa bicicleta e vinha uma blitz. Tinha uma blitz lá na rua. A gente nem era no prédio onde a gente é hoje, na rua Paula Batista. Era na Professor José dos Anjos, onde era o Rema. E aí tinha uma blitz. Ele estava na bicicleta com a esposa dele. Mas ele acreditava tanto que ele ia comprar uma moto, que ele fez daquela bicicleta uma moto. E ele passou, não foi pela blitz, e ficou como se tivesse numa moto, né? Foi. E ele acreditava tanto, e o guarda apitou alguma coisa assim para ele, né? De tanto que ele declarava que ele ia ter uma moto. E vocês já sabem o fim, né? Ele conseguiu. Profetizou, não foi? Isso. O guarda profetizou para ele sobre a moto. Ele não tinha, não, ele tinha uma bicicleta. Mas ele, na cabeça dele, que quem olha assim de fora diz, não, deve ser biruta, deve ser doido. Eu tenho um irmão lá também, Adriano, amém, que já pregou aqui. Amém, né? Amém fala coisas, na realidade, coisas que ele falou no passado, que as pessoas olhavam para a condição dele e diziam, não, só pode ser doido. Adriano ganhou recentemente uma moto e um carro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem coisas que vocês vão declarar com tanta fé, que olhando naturalmente as circunstâncias, vocês não têm dinheiro para comprar, mas deixa eu dizer, muitas vezes vai precisar de dinheiro para comprar, não. Deus vai levantar pessoas para ofertar na vida de vocês. Vocês sabiam disso? Porque o favor de Deus está, passeando pela terra, procurando. Sabe? Quantos testemunhos nós não ouvimos de mulheres que não tinham nada em casa para comer. Mas elas tinham o quê? Fé e confiança. E elas declararam e falaram. E do nada, pessoas foram movidas por Deus para bater na porta e dizer, olha, eu tive uma impressão de trazer essa feira aqui. Eu não sei nem se você precisa. Porque muitas vezes você não vai precisar dizer as suas necessidades para as pessoas. Fala para Deus. Fala para Deus, querido. Aleluia. Então, a gente precisa alinhar as nossas palavras. A gente não deve viver baseado, nem falando aquilo que nós estamos vendo. Mas nós devemos viver uma vida de falar aquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Então, você está aí, você não sabe a minha vida, como é que está a minha casa. E o diabo vai dizer, não está vendo não, tu abre a tua despensa, tu não tem tudo que tu queres. Mas você se agarra à palavra. Quando esses pensamentos vierem, queridos, quando as circunstâncias se levantarem, você tem a Bíblia. Talvez você não lembre do versículo, mas você tem a palavra. E graças a Deus pela tecnologia, que a gente coloca lá, eu quero um assunto sobre isso daqui, e ele vai lhe dar versículos relacionados àquilo. Então, quando o diabo disser para tu, olha, tu estás aí, tu é da igreja, da palavra, da fé, e está vendo não tua situação, queridos, toda vez que o diabo levantar uma placa de impossibilidade, de falta, levanta a placa da palavra. Então, quando ele levantar a placa, tá em falta. Aí você diz, olha, Satanás, deixa eu te dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Aleluia. É simples, querido. É simples demais. A gente, às vezes, quer botar uma força, sabe? A gente quer em algo tão simples. Deus, ele vela sobre a palavra dele para que cumpra-se. Vê que coisa poderosa. Deus está lá, ó. Fala a minha palavra, porque eu tenho responsabilidade de cumprir ela. Coisa maravilhosa. Deus está dizendo para mim, para você, para Ricardo. Ricardo, ó, fala a minha palavra. Eu tenho responsabilidade para cumprir. Pastor Cláudio, fala a minha palavra. Eu tenho responsabilidade para cumprir ela. Neidinha, fala a minha palavra. Eu tenho responsabilidade. Às vezes a gente acha que é muito mais valioso a palavra de um homem, né? A gente acha muito mais valioso o que o extrato bancário está dizendo para a gente ali. Muito mais verdade na realidade. Né? Porque eu vou no banco ou então entro no meu aplicativo e vejo lá meu saldo negativo. Então, eu tenho mais confiança e isso é mais
Tem mais credibilidade do que o que a Bíblia fala, queridos. Porque, deixa eu te dizer, uma conta negativa agora, nesse exato momento, 11h10 da manhã, ela não define a tua situação financeira, não. Deus pode mover céus e terra. Pessoas estão exatamente nesse lugar, sabe? Sendo, não vou dizer incomodado, porque o Espírito Santo não incomoda, né? Não quero dizer incomodado. Mas estão sendo instruídas, sendo usadas por Deus. Quantas pessoas, o quanto eu não já fiz isso, de estar orando e o Senhor trazer uma palavra ou trazer uma direção para eu poder dizer para alguém, olha, às vezes a pessoa está lá orando do outro lado do continente e Deus me usar para, do nada, trazer uma palavra. Senti desejo de trazer essa palavra. Ou então, a pessoa está ali orando, não tem nada na conta, mas alguém dizer, rapaz, eu percebi, te dar essa oferta. Te dá. E aquilo que era 0 se tornar R$100, R$1.000. E o que eu acho, o que eu dou mais valor, pelo menos eu dou muito valor, não é só o fato de eu estar orando por uma necessidade e aquilo se concretizar. Mas é alguém ser usado por Deus para dizer, ai, Deus está me ouvindo. Não é nem o fato, por exemplo, estou numa necessidade e aí eu digo, Senhor, estou precisando desse valor, né? O valor chega, é bom, glória a Deus por isso. Mas o melhor é saber que o Senhor ouve-me e que Ele cumpre a palavra dEle, que Ele não deixa com que o justo viva desamparado. Amém. Aleluia, glória a Deus. Os fatos indicam circunstâncias temporárias e estão sujeitos à mudança. A palavra de Deus, ela é a verdade e permanece para sempre. As circunstâncias mudam, querido. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Aquilo que Deus disse ao teu respeito, não são as circunstâncias que vão dizer se vai acontecer ou não. Aleluia. Nós precisamos colocar, eu tenho orado sobre isso, porque eu sei que a responsabilidade das palavras que saem da minha boca não afetam só a mim, não. Afetam a minha casa, a minha família, a minha igreja. Quando a gente tem essa responsabilidade, porque às vezes você não está nem preocupado com a sua vida, se você vai ter, se você não vai ter, mas homem, né? Quando você é um homem que fala muita coisa negativa, que libera muitas palavras negativas, isso traz consequência não só para a sua vida, mas para a sua casa e para a sua família. E não custa, não é pesado. Porque assim, queridos, me convença de que se você está num ambiente onde palavras negativas estão sendo faladas, você vai conseguir sentir paz nesse ambiente. Me convença disso. Não vai me convencer. Nem você se convence. É muito ruim você sair de um ambiente onde palavras de maldição, palavras de falta, palavras de perda foram liberadas. O ambiente fica pesado. Mas é tão bom, queridos, quando nós estamos passando por situações difíceis e chega pessoas com palavras de vida, sabe, irmã? Olha, crê, vai dar certo. Sabe por quê? Porque quem prometeu é fiel. Ele é fiel e ele é o Todo-Poderoso. Quando a gente olha, talvez, para nós, a gente se acha insuficiente para fazer. Mas quando nós olhamos para ele, sabemos que aquele que prometeu, ele é fiel. Queridos, então, se for para gastar tuas palavras, gaste com o que é bom. Vale a pena. Amém? E quando a gente tem a consciência de que a gente vai colher daquilo que a gente está falando, porque assim, eu só quero colher coisa boa na minha vida. Um agricultor, ele não quer colher qualquer coisa, não. Ele planta e tem muito cuidado, né, com aquilo que ele está plantando, porque ele sabe que aquela colheita vai trazer benefícios para ele. As palavras que você fala vai trazer benefícios para você. Então, o que é que você quer? E às vezes o diabo quer dizer para você, não fale não, você não merece tudo isso não. Não fale não, isso está muito longe.
Não fale, não. Você é louco se você falar essas coisas. Eu, como mãe, eu quero o melhor para minhas filhas. A vida que nós temos hoje é uma vida muito boa. Mas o que eu desejo para elas é muito, 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 muito melhor. Talvez não seja e não é, na realidade, tudo aquilo que eu quero dar, mas eu sei que a gente vai chegar num patamar de vida que eu vou conseguir dar tudo aquilo que eu desejo para elas. Vocês acham que Deus quer dar algo ruim para a gente? Não, queridos. Mas deixa eu dizer, Letícia e Luísa, elas só vão usufruir se elas quiserem. Porque se elas não quiserem, elas vão fazer o quê? Então, a gente vai usufruir se a gente quiser. E eu quero, queridos. Eu quero. Quero sim. E o que eu puder, tome essa responsabilidade para você. Essa responsabilidade é minha. Então, o que eu puder fazer para falar e o que eu puder ajudar. Ó, a gente trabalha, eu sou responsável financeira lá pela igreja. Vai fazer 20 anos já. E já várias pessoas já entraram, já saíram, né, de lá do departamento. E hoje eu trabalho com 4 meninas, né? E a gente tem cuidado quando a gente está conversando. Por isso que eu estou dizendo, você casada agora não vá dizer mulher com ignorância, não, mas tem jeito. Aí, às vezes, as meninas estão falando, aí falam alguma coisa, aí digo, eita, que é concordância. Aí, não, aí já alinha a palavra. Então, o bom é você estar andando com pessoas que falam a mesma linguagem que você. Porque um ambiente que você se submete é um ambiente que você vai falar. Então, se você se submete à palavra, é muito difícil. Você está ali ouvindo a palavra, louvores, está cheio da palavra, e no momento de uma situação difícil, você falar algo negativo. É muito difícil. Acontece. Então, o que é que eu preciso fazer para poder ter uma disciplina com as minhas palavras? Ler sua Bíblia, estar sensível à voz do Senhor, né? Estando sensível mesmo para sentir mesmo aquela, rapaz, eu falei algo que não foi legal. Pai, Senhor, me perdoa, eu não queria ter falado isso, ou me ajuda. E como eu disse, é algo que você faz como rotina mesmo, tendo cuidado. Tendo cuidado. E outra coisa também, hoje em dia, as pessoas querem respostas muito rápidas. Tudo está muito rápido. Então, você tem que dar uma resposta muito rápida, né? A gente precisa também equilibrar nossas emoções. Então, uma pessoa que está com as emoções desequilibradas, ela, consequentemente, ela vai falar palavras ao vento. Então, para um tempo para pensar. Você não precisa dar palavras logo. Porque, no calor da emoção, querida, a gente fala muita besteira. Muita coisa que eu falo. Senhor, não era para ter falado, era para ter pensado mais. Então, assim, o povo que faz terapia, eles pedem, né, para quando você está em crise. Eu já ouvi minhas amigas falarem, né, quando está em crise, aí eles pedem para você cheirar a florzinha e soprar a velhinha. Acho que é assim, né? Queridos, não precisa de resposta rápida. Para você não deixar suas emoções desequilibradas e você falar palavras negativas. Então, tá lá teu marido, tira tudo sério, respira, mulher, respira, pensa, mas não fala palavras que vão machucá-lo. É um exercício. Homem, às vezes também você tá lá, né, a mulher ligando, olha, o cartão vence hoje. Você com vontade de dizer, mulher, eu não tenho dinheiro para pagar esse cartão, não. Com raiva, chateado. O dinheiro não dá nem para o mês. Misericórdia, ele não abre a boca para dizer um negócio desse, não. O meu salário, que tem até meme, né? O meu salário não dá nem para o mês. Dá, queridos. Dá sim. Vai dar sim para pagar minhas contas. O meu salário vai dar para pagar minhas contas. Eu vou dar o meu dízimo, porque é a minha prioridade. Eu vou dar a oferta. Tem os eventos da igreja, eu vou participar. Tudo está tá aqui, debaixo do teu nariz. Tua boca é uma arma poderosa. Se tu bem soubesse, tu usaria com muita diligência, muito cuidado e muita precisão. Nós temos algo poderoso. E outra coisa, a gente não tem só a boca, não. Porque todo ser humano tem boca. Quem não tem, tem algum problema. Mas não tem o entendimento. A gente não tem só a boca, como a gente tem o entendimento do poder que existe na nossa língua.
Eu quero trazer mesmo essa consciência. Você vai lembrar de mim. Quando você abrir a boca, você vai lembrar. Eita, não posso falar negativo. Não posso falar errado. Bota na tua cabeça. Sabe o que foi que me trouxe libertação? É um exemplo tão simples. É que minha boca as minhas palavras são uma semente. Pronto. Mesmo que você não entenda nada do que eu falei, não entendi nada, não absorvi nada, porque eu sei que a gente vem para o culto, às vezes está com sono, está cansado, não entende nada. Mas algo facilzinho. Minhas palavras são uma semente. Então, se eu quero plantar para ter o meu salário dar um mês todinho. Então, digamos que essa semente é maçã. Então, eu quero plantar maçã. Eu quero colher maçã. Então, eu não posso plantar banana. E banana é que não vai dar. Então, eu tenho que plantar maçã, porque maçã vai dar. Banana não dá. Então, vai sobrar. Vai dar. Porque aquilo que eu quero colher é aquilo que eu vou plantar. Então, eu quero colher o quê? Meu salário dando para pagar tudo. Sobrando. Então, vai ser maçã que eu vou plantar. Tá entendendo, né? Você não vai plantar a maçã, não, né? São palavras que estão relacionadas àquilo que você quer colher. Amém? Aleluia. Aí, Romanos 12, 2, na NVI. Aleluia. Porque, às vezes, né, você dizer para o seu marido ou para a sua mulher que não está tanta fé, né, como você, vai dizer que você está doido, né? Vai ficar. Porque mulher ajuda o teu marido. Porque, às vezes, teu marido está tão cheio de fé, aí diz, querida, vai dar. Aí você lá vendo que não vai dar. Aí tu, eu não estou dizendo que não vai dar, tu não está vendo, não, é? Mulher ajuda em fé, em concordância. Meu filho, olhe, hoje a situação é essa. Mas vamos chamar aqui, vamos unir nossa fé. Pai, eu chamo dos 4 cantos da terra. Senhor, para quem trabalha, para quem é vendedor, Pai, eu declaro em nome de Jesus, clientes venham. Venham. Eu costumo fazer isso, geralmente, de manhã, no banho. Então, e eu tenho, né? E eu até lhe aconselho a colocar as suas necessidades escritas no papel. Eu sei, a maioria de cor. Então, quando é de manhã, queridos, é batata. Olha, a palavra de Deus funciona. Deixa eu dizer para você, funciona, viu? E eu estou lá de manhã, eu digo, Senhor, você sabe, a gente tem contas para pagar. Hoje é dia 5, Deus, o dia daquele cartão abençoado. Como se Deus não soubesse, né? Mas a gente diz, Senhor, aquele cartãozinho, ó. Eita, Deus, tu tem até meia-noite para resolver essa situação. E você chama. Queridos, eu tenho experimentado. Tenho experimentado. Digo, Senhor, Pai. Aí começa a chamar clientes, negociações. E eu tenho visto. E até, às vezes, dá vontade de dizer, não acredito, não. Não é quando você ora. Aí eu às vezes, recebo, né, no celular solicitação de cotação. Aí dá uma vontade de dizer, meu Deus, não acredito, não. Mas não diz, Senhor, eu acredito. Tem uma historinha, né, que uma pessoa estava na estrada, faltou combustível, não tinha posto, tinha nada. E ela orou, Senhor, eu creio em nome de Jesus, eu preciso de combustível nesse carro. E aí o ponteiro do combustível encheu, né? Não sei se é verdade, mas é uma história que conta. E aí o ponteiro do combustível encheu. Só que aí ela ficou tão feliz, tão alegre, que ela, meu Deus, eu não acredito. E aí o ponteiro do combustível acabou, né? Então, a gente precisa ter cuidado mesmo. E lá em Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também é uma questão de mudança de mentalidade. Às vezes você não se acha tão digno de usufruir daquilo. Então eu nem vou falar, porque eu não me acho nem digno. Muda a tua mentalidade. O melhor desta terra é para nós, como filhos de Deus. Então, o que é que Deus tem de melhor? O que existe de melhor? Saúde é coisa boa? Então, é isso que eu vou chamar para a minha vida. Prosperidade é ruim, queridos. Você ter de sobra, porque o motivo da nossa prosperidade não é só para a gente, não. É para toda generosidade. Então, quando eu digo, não quero muito, não. O que eu tenho é suficiente. Isso é uma oração egoísta. Porque quando a gente ora, para que Deus
mande condições para a gente, para que a gente viva uma vida próspera. Não está relacionado só à nossa casa, não. E à nossa vida, não. Se você tem só para você, e você faz essa oração, Pai, o que você me concede só precisa ser para mim, é suficiente. Isso é uma oração egoísta. Tem que orar para transbordar mesmo. Sabe? Para ter para mim, para ter para o meu vizinho, para ter para o meu pastor, para ter para quem tiver a oportunidade de cruzar o meu caminho. Amém? Então, essa é a oração certa. Eu quero mesmo, eu quero prosperar, eu quero transbordar para ajudar, para alimentar, para fazer o que for necessário. Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero mesmo para mostrar para as pessoas precisam olhar para nós. Porque tem pessoas que ainda têm esse entendimento. Quando vê um pastor ou um irmão prosperando, aí diz, está roubando a igreja. Ou tem necessidade de tudo isso. Queridos, agora eu posso falar, não sei nem se está sendo televisionado, está passando no YouTube, mas, não vou dizer o nome não. Tem jogador de futebol que ganha milhões, ninguém fica, meu Deus, é muito dinheiro. Eu não estou dizendo, não sou contra, não. Cada um viva de acordo com a sua vida. Mas que coisa maravilhosa, né? Um pastor também ter milhões e viver muito bem. Aí, se isso acontece, rouba. Se um jogador tem milhões, não, é o trabalho que ele faz. A gente precisa ter esse entendimento. Porque Deus, olha, eu quero que as meninas tenham milhões. Elas são minhas filhas. E tudo que for de melhor dessa terra, eu quero que elas usufruam. Eu como mãe. Imagina Deus, tu acha que Deus quer que a gente viva? E até para glorificar o nome dele. É para as pessoas olharem e dizer, menino, fulano, morava numa casa tão pequenininha, mas faz parte daquela igreja Verbo da Vida, lá de Vitória. Eles falam, né, da palavra de prosperidade, de que aquilo que você fala, você consegue. E, menino, está prosperando. Aquela igreja era desse tamanho. Ontem eu fui para um evento, pastora Thalita, um evento que ela fez lá no Geraldão, e começou a mostrar, né, a trajetória. Né? E eu comecei a me lembrar disso. Né, e queria até dizer para vocês. Né? Às vezes a gente acha que porque a gente não está num lugar muito favorável, digamos assim, não, em Recife é melhor, né, você conseguir expandir. Né? E eu estou falando porque é algo que nós vivemos, mas eu sei que tem São Paulo, né, na capital, aquela coisa é mais fácil, e tem pessoas que estão num local mais desfavorável, não sei, de população, não sei. E eu fiquei pensando nela, e o Senhor me lembrou hoje de manhã sobre isso que, né, ela estava falando da trajetória dela, ela era de Maranguape, uma igreja bem pequenininha. E hoje a repercussão que é a igreja, né, no qual ela faz parte, está à frente, tomou uma proporção muito grande. Então, não é o lugar que vai definir a nossa vida, né? Não é a nossa condição agora financeira que define aquilo que nós somos e para onde nós iremos, né? Mas é a nossa palavra, é aquilo que nós acreditamos e é aquilo que nós falamos. Então, quando eu acredito em algo, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu falo, porque quem valida isso é o Senhor, queridos. Então, por mais que as pessoas, né? Porque às vezes é loucura. Ela começou com 7 pessoas. Ela estava dizendo ontem. E eu não cheguei a viver isso na Zona Norte, mas eu escuto o meu pastor falar que ele começou com 4. Então, assim, se tu acha que Deus diz, não, olha, eu só quero isso com a pastora Thalita, eu só quero isso com o pastor... Não, queridos. Ele quer com alguém que esteja disponível. Está disponível, alinhou a palavra, as palavras que saem pela boca, acreditou, acabou-se. Porque quando a gente... Senhor, não é para aparecer, eu não estou falando de quantidade para você dizer não, porque a minha igreja tem 1000, eu estou falando disso, mas nós, como filhos de Deus, nós temos uma responsabilidade de alcançar o mundo. O mundo. Então, quando eu me esmero, eu me esforço, eu tenho um desejo de ter uma igreja grande, não é para... numa conferência de ministros, poder dizer, a minha igreja tem... Não é por isso, não. É porque aqui em Vitória tem muita gente que precisa ouvir essa palavra revelada. Então, quando a gente tem esse entendimento, que não é por mérito, não é para poder... Eu coloquei ela como exemplo porque eu achei interessante. Hoje, graças a Deus, ela tem alcançado. Estou dizendo que agora o pastor...
E Neidinha vai ter que se esmerar para ter 4 milhões de seguidores no Instagram como ela tem e ir para o mundo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus pegou eles, pessoas improváveis. Aleluia. E Deus, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu dar um bisu. Eu acho que Deus gosta dessas coisas assim, improváveis. Coisas que assim você diz, como? Isso daí está dizendo que vai para aquilo ali só para dizer, foi Deus. E não ter homem envolvido. Porque quando é no nosso braço, a gente ainda pode se orgulhar, bater no peito e dizer, fui eu. Mas quando é improvável, querido, quando você diz, e Deus entra, você diz, só podia ter sido o Senhor. Então, senti desejo de dizer isso para vocês. Então, a gente às vezes faz, mas agora, nesse tempo, menino, por que não fez alguns anos atrás? Mas eu tenho percebido no meu coração que tem coisas que Deus vai começar a fazer comigo agora, 44 anos. Eu me converti, eu tinha 17 anos. Ele podia ter feito, Senhor, mas deixa eu dizer, para Deus não tem tempo assim de dizer, Vanessa tem 44 anos, então ela só tem tanto tempo. Não. Não tem isso, não. Deus, ele quer agora, e ele resolve agora, e agora a gente vai dar muito fruto, porque o tempo é agora. Tem coisas que a gente, situações que a gente passa, que vai fazer, eu abri um parênteses aqui para eles, tá, gente? Sendo guiada. Tem situações que a gente vive que faz com que traga, é como se você estivesse indo para uma guerra, vocês não estão indo para uma guerra, não. Mas vocês estão indo e vocês precisam de paramentos, como é? Coisas para equipamentos, para poder ir. Né? Então, eu percebo que é como se Deus tivesse, vocês já estão verbossauro, né? E às vezes o diabo diz, rapaz, é como se você tivesse também numa corrida, tivesse corrido tanto, e aí agora que eu estou cansado, Deus vai começar a fazer alguma coisa, quando eu já não... Mas Deus quer confundir, sabe? Ele quer pegar as coisas que para o mundo, as coisas loucas, para dizer, olha, é porque eu, o Senhor, eu vou fazer. Então, alinhe as palavras de vocês. E fale sem medo, sem ousadia. O espírito de intimidação, às vezes, quer nos calar, né? Não quer deixar a gente falar, quer botar uma trava na nossa boca, fazer com que a gente não fale. Mas não é loucura da mente de vocês. Só fala. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de cumprir é Deus. Oh! Não é bom, né? Deixa eu te dizer, a responsabilidade de cumprir é de Deus. E eu sei que existem palavras e profecias que foram liberadas para vocês há muitos anos atrás. Deus não está esquecido, não. Ele vai cumprir. Porque ele é fiel para cumprir cada palavra. Agora eu só dou um bisu, não atrapalha. Que a gente às vezes quer, a gente atrapalha, queridos, né? Com a nossa boca. E Deus, meu Deus, não fala isso não. Deus dizendo, meu Deus, né? Aleluia. E pegando um gancho nisso que eu falei para os pastores, diz, confie naquele que fez a promessa. Eu já estou terminando. Diz assim, um livro que eu amo, um versículo, capítulo que eu sou apaixonada, é Romanos 4, 18 a 21, na atualizada. E eu vou ler rápido. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente dá glória e aleluia. Mas se a gente não soubesse, será que a gente acreditaria? Será que se chegasse um indivíduo aqui, você não conhece essa história, fosse um homem já de quantos anos? 100 anos. E a mulher... Será que você acreditaria? Você só acredita porque você está lendo. Mas deixa eu te dizer, Deus está nos chamando para acreditar
Naquilo que os nossos olhos nem viram ainda. Porque quando a gente vê, né, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, curada. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel na cova dos leões. Mas será que se a gente tivesse um tempinho antes, sem ver aquela situação? Porque sabia que às vezes a gente está assim na nossa vida, mesmo a gente sabendo dessas palavras, dessas passagens, que teve êxito, que deu tudo certo. Tem coisas na nossa vida que a gente está incrédulo, que a gente só acredita se a gente vê. Mas deixa eu te dizer, Deus chamou a gente para acreditar mesmo sem ver. Porque eu acredito que isso daqui já é suficiente para a gente acreditar em tudo. Números 23, 19, para finalizar, vocês já podem ficar de pé e o louvor, se puder vir, eu agradeço. Aleluia, diz assim, ó. Aleluia, eu vou botar vou ler o versículo, mas vou colocar algo aqui para vocês. Diz assim: povo da igreja de Vitória. Números 23, 19, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: povo de Vitória, de Santo Antão. Não é Vitória de Santo Antão? Deus não é como os homens que mentem. Números 23, 19. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz. Tá na nova tradução. Eu não sei que tradução é essa que eu tô lendo aqui, não, porque não é igual a de vocês, não, né? É, né? Ah, mudou, né? Pronto. Então, Deus não é homem como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Ele diz que faz e faz mesmo. E como é que você ajuda para o cumprimento? Falando palavras de fé e de confiança. Então, Senhor, você disse lá em 1900 e bolinha, ainda não aconteceu. Mas se você disse, vai acontecer. Eu acho que Deus fica lá de cima, dizendo, pelo amor de Deus, não fala negativo, não. Porque como eu velo pela minha palavra para que ela seja cumprida, né? Se você falar negativo, vai ter que acontecer o que você está dizendo. Pelo amor de Deus. Deus dizendo para a gente, pelo amor de Deus. Então, queridos, hoje é o dia, mais uma vez, que o Senhor vem até nós, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor e sua infinita graça, dizendo, fala a minha palavra. Que na palavra de Deus não tem nada negativo. Então, se você não sabe o que falar, fala a palavra. Se você não tem o que dizer, diz a palavra. Se está faltando, você diz, olha, o que é que a palavra de Deus me diz mesmo? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Mesmo com aquela vontade de dizer que está faltando. Mas fala o versículo. Amém. Você vai ver que você vai ter uma vida próspera. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra. E nós não queremos ser apenas ouvintes. Mas nós queremos ser praticantes poderosos da tua palavra, Senhor. Então, Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nosso ajudador, melhor amigo, nos ajuda. Eu sei que às vezes tantas coisas se levantam que a gente fica com a mente, a visão turva, a mente sem conseguir pensar na tua palavra, nos benefícios da tua palavra, nas promessas. Mas, Espírito Santo, nós contamos com a tua ajuda. Nos direcionando. E muitas vezes nos parando para quando a gente for falar algo que não está em linha com a tua palavra. Nós queremos acertar. E mais uma vez, nós te pedimos ajuda, Espírito Santo de Deus, nosso melhor amigo. Nós sabemos que nós podemos contar contigo todos os dias. E nós queremos sim nos render à tua palavra, confessar a tua palavra, declarar a tua palavra, porque eu sei que isso traz benefícios para nós. Então, em nome de Jesus, eu declaro, nós, meus irmãos, cada vez mais com a língua e as palavras afiadas para
trazer benefícios para suas casas, para suas vidas. E eu declaro que haverá aumento, haverá recompensa, haverá favor, haverá benefícios, haverá colheitas extraordinárias. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Você é bom e eu sei que nós podemos confiar contigo todos os dias. Te exaltamos, Senhor. Louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigada, porque nós podemos confiar em ti. Porque aquele que fez a promessa é fiel. E não existem circunstâncias que possam impedir o cumprimento da tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Sejam abençoados.